Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da corrente do Cédron, onde havia um horto, no qual entrou ele e os seus discípulos. Ora, Judas, que o entregava, sabia também deste lugar, porque Jesus tinha ido lá muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corte e guardas fornecidos pelos pontífices e fariseus, foi lá com lanternas, archotes e armas. Jesus, que sabia tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: Sou eu. Judas, que o entregava, estava também com eles. Apenas, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já lhes disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixar ir estes. Disse isto para se cumprir a palavra que ele dissera: Dos que me deste, não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela, feriu um servo do pontífice e cortou-lhe a orelha direita. Esse servo chamava-se Malco. Porém Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram-no. Primeiramente levaram-no à casa de Anás, por ser sogro de Caifás, que era o pontífice daquele ano. Caifás era aquele que tinha dado aos judeus este conselho: convém que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do pontífice e entrou com Jesus no pátio do pontífice. Pedro ficou fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do pontífice, falou à porteira e fez entrar Pedro. Então a criada porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não sou. Os servos e os guardas estavam ao fogo porque estava frio e aqueciam-se. Pedro estava também entre eles, de pé, e aquecia-se. Entretanto, o pontífice interrogou Jesus sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Eu falei publicamente ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde concorrem todos os judeus, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Interroga aqueles que ouviram o que eu lhes disse. Eles sabem o que eu tenho dito. Tendo dito isto, um dos guardas que estavam presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao pontífice? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, mostra o que eu disse de mal. Mas, se falei bem, por que me feres? Anás enviou o manietado ao pontífice Caifás. Estava lá Simão Pedro, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. Disse-lhe um dos servos do pontífice, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha:
Não te vi eu com ele no horto? Pedro negou outra vez, e imediatamente cantou o galo. Levaram, pois, Jesus da casa de Caifás ao pretório. Era de manhã. Não entraram no pretório para se não contaminarem, a fim de comerem a Páscoa. Pilatos, pois, saiu fora para lhes falar e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse um malfeitor, não o entregaríamos nas tuas mãos. Pilatos disse-lhes então: Tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Mas os judeus disseram-lhe: A nós não nos é permitido matar ninguém, para se cumprir a palavra que Jesus dissera, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Respondeu Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os pontífices são os que te entregaram nas minhas mãos. Que fizeste tu? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente que os meus ministros se haviam de esforçar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo o que está pela verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? Dito isto, tornou a sair para ir ter com os judeus e disse-lhes: Não encontro nele crime algum. Ora, é costume que eu, pela Páscoa, vos solte um prisioneiro. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, dizendo: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Pilatos tomou então Jesus e mandou-o flagelar. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e revestiram-no com um manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam-lhe: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Saiu Pilatos ainda outra vez fora e disse-lhes: Eis que vou-lo trago agora, para que conheçais que não encontro nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos disse-lhes: Eis aqui o homem. Então os príncipes dos sacerdotes e os ministros, tendo-o visto, gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, tendo ouvido estas palavras, temeu ainda mais. Entrou novamente no pretório e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então disse-lhe Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e também para te crucificar? Respondeu Jesus: Tu não terias poder algum sobre mim se te não fosse dado do alto. Por isso que me entregou a ti tem maior pecado.
Desde este momento procurava Pilatos soltá-lo. Porém os judeus gritavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César, porque todo que se faz rei declara-se contra César. Pilatos, tendo ouvido estas palavras, conduziu Jesus para fora e sentou-se no seu tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, em hebraico Gábata. Era Paráceve, ou dia de preparação, da Páscoa, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles gritaram: tira-o, tira-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: pois eu hei de crucificar o vosso rei? Responderam os pontífices: não temos rei, senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. Tomaram, pois, Jesus, o qual, levando a sua cruz, saiu para o lugar que se chama Calvário, em hebraico Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de um lado, outro do outro lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu um título e o pôs sobre a cruz. Estava escrito nele: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título porque estava perto da cidade o lugar onde Jesus foi crucificado. Estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Diziam, porém, a Pilatos os pontífices dos judeus: não escrevas Rei dos Judeus, mas o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, depois de terem crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado, e a túnica. A túnica, porém, não tinha costura, era toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns para os outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem tocará. Cumpriu-se deste modo a escritura que diz: repartiram as minhas vestes entre si e lançaram sortes sobre a minha túnica. Os soldados assim fizeram. Entretanto, estavam de pé junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, vendo sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desta hora por diante a levou o discípulo para sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Tinha sido ali posto um vaso cheio de vinagre. Então os soldados, ensopando no vinagre uma esponja e atando-a a uma cana de sopo, chegaram-lhe à boca. Jesus, tendo tomado o vinagre, disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ora, os judeus, visto que era Paráceve, para que não ficassem os corpos na cruz no sábado, porque aquele dia de sábado era de grande solenidade, rogaram a Pilatos que lhes fossem quebradas as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com quem ele fora crucificado. Mas, quando chegaram a Jesus, tendo visto que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água.
O que foi testemunha deste fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Porque estas coisas sucederam para que se cumprisse a Escritura. Não lhe quebrareis osso algum. E também diz outro lugar da Escritura, lançarão o olhar para aquele a quem traspassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. Foi, pois, e tomou o corpo de Jesus. Nicodemos, o que tinha ido primeiramente de noite ter com Jesus, foi também, levando uma composição de quase 100 libras de mirra e de aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram-no em lençóis com aromas, segundo a maneira de sepultar usada entre os judeus. Ora, no lugar em que Jesus foi crucificado, havia um horto, e nele um sepulcro novo, em que ninguém ainda tinha sido sepultado. Por ser o dia da paráceve dos judeus, visto que o sepulcro estava perto, puseram aí Jesus.